Hoje no Cartório Contemporâneo. Falaremos também sobre segurança jurídica, os melhores momentos da Concart. Tudo isso e muito mais hoje no Cartório Contemporâneo. A doutora Rosiana Andrade Porto, presidente da Sinoreg Pernambuco, mestranda em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, Portugal, professora do SERS Renato Saraiva na pós-graduação em Direito Notarial e Registral, doutoranda em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, falou na Concart. Veja só. Olá, doutora Rosiana, seja bem-vinda ao Cartório Contemporâneo, tudo bem com a senhora? Olá, tudo ótimo. É um prazer enorme participar do programa Cartório Contemporâneo. Doutora Rosiana, a senhora assumiu a presidência do Sindicato dos Notários e Registradores de Pernambuco. Quais foram os maiores desafios e quais as metas da sua gestão? Eu assumi na pandemia a presidência do Sinoreg Pernambuco e, assim, é um desafio enorme para mim, porque o nosso sindicato aqui no estado de Pernambuco, ele está nascendo. Foi um esforço muito grande do nosso presidente, Dr. Rogério Bacelar. Ele está engatinhando ainda, e como nós estamos na pandemia ainda, e eu assumi a presidência o ano passado, no começo do ano, realmente os desafios são enormes, porque se o desafio já é grande num sindicato já formado, já antigo, imagina um sindicato que está nascendo agora. Então, assim, os desafios são enormes, né? Principalmente depois que a contribuição ela se tornou facultativa, mas nós estamos na luta. A minha chapa, nós vencemos assim, por aclamação, por unanimidade. É uma chapa muito concisa, são pessoas, assim, são notários e registradores muito, vamos dizer assim, atuantes, e eu espero fazer uma boa gestão do nosso sindicato de Pernambuco. Doutora Rosiana, e de que forma os cartórios têm lidado com a crise? Nós somos considerados serviços essenciais, e os cartórios, todos aqui no Brasil também, não só do estado de Pernambuco, eles ficaram na linha de frente. E nós nos adaptamos à situação pandêmica e abrimos diariamente. O serviço não foi obstaculado em virtude da pandemia, e cada um, com seus colaboradores e com os seus substitutos, cada cartório conseguiu driblar a crise pandêmica, e nós estamos até hoje prestando serviço e assegurando que o usuário não fique sem a sua certidão, a sua escritura, e, de qualquer forma, do que ele precisar, o usuário vai comparecer ao cartório, o cartório vai atendê-lo, sim. Durante a pandemia, os cartórios passaram por uma grande revolução tecnológica, efetivando grande parte dos serviços de forma online. Como a senhora avalia a presença tecnológica nos cartórios de registro? É o que eu chamo de disrupção tecnológica. De qualquer forma, os cartórios já vinham crescendo nessa seara, mas a pandemia apressou, acelerou. E nós, hoje em dia, nós temos o provimento 100 do CNJ, que instalou e editou o e-notariado, e hoje a pessoa, o usuário, ele só vai ao cartório em pouquíssimas exceções, a presença física. Então, assim, era uma coisa que ela já vinha sendo progressivamente feita, mas que com a pandemia esse processo foi acelerado, e hoje em dia o e-notariado ele funciona perfeitamente bem. O usuário, se quer reconhecer uma firma, se ele faz o certificado digital do cartório, que é o certificado diferente desse que nós usamos para outros fins, ele não precisa comparecer ao cartório. Ele, pelo e-notariado, ele pratica aquele ato, recebe com perfeita autenticidade, com perfeita segurança jurídica, e essa disrupção tecnológica, ela foi boa para os cartórios, porque
diminui os custos e os prazos, né? E também foi excelente para a parte que não precisa se deslocar. A exemplo disso, a CRC, que é a Central Nacional de Registro Civil, eu sou registradora civil, nós distribuímos por e-mail qualquer certidão que não precise ser apresentada em repartições públicas pela via física. Isso é uma ajuda sobremaneira para o público que não precisa se deslocar. Antigamente, você viajava de uma cidade para outra, imagine só uma pessoa que tinha que uma certidão no Rio de Janeiro, uma certidão de nascimento ou de casamento, e tinha que se dirigir à cidade para extrair essa certidão. Outros mecanismos são o de escritura, ato notarial, a pessoa está no exterior e contata seu cartório de confiança e é feito é notariado qualquer tipo de ato. Isso tem os custos, mas se você for comparar os custos de deslocamento físico anteriormente feito com a procedência, o procedimento atual, você vai ver que você gasta menos dinheiro e menos tempo em praticando esses procedimentos. Então, assim, a disrupção tecnológica, ela realmente implementou meios para os cartórios modernizarem e desburocratizarem o procedimento que antes era feito. Hoje em dia está mais rápido, mais célere e mais barato em se tratando de antigamente. E qual a sua visão sobre o futuro dos cartórios na atuação de prestação de serviços à população? Os cartórios, eles ajudam sobremaneira o judiciário. Eu digo até que os cartórios, eles são atrelados, é uma asa do judiciário. Por quê? Se a gente fizer uma análise cronológica de 2007 para cá, a gente vê que no ano de 2007 houve a possibilidade da mudança do Código de Processo Civil e hoje em dia, de 2007 para cá, é feito inventário, escrituras de inventário e partilha, escrituras de divórcio e de separação. Antes isso só era feito no judiciário. Então, os cartórios ele têm essa obrigação, tá certo? E esse meio de desafogar o judiciário. Então, isso em 2007. Se a gente for caminhando cronologicamente, existiu também o e-apostil, tá certo? Em 2016, todo o apostilamento era feito nos consulados. Hoje em dia, o consulado não faz mais isso, é atribuição dos cartórios, todos os cartórios do Brasil têm condições de fazer apostilamento, contanto que, para isso, ele seja inspecionado, a corregedoria local vê se ele tem condições de praticar aquele ato, e vai sendo feito o apostilamento, a pessoa não precisa mais ir para o consulado. Isso diminui custos, prazos, só para dar um exemplo, e outros benefícios mais. Depois, os provimentos 73 e o provimento 63 primeiro, que é o mais antigo, que instituiu a socioafetividade. Muito importante isso. As pessoas, antigamente, elas iam para uma fila de adoção, depois, antes, tinha a guarda compartilhada, que é mais ou menos um instituto mais ou menos parecido, ressalvando as diferenças, evidentemente. E o provimento 63, ele trata da socioafetividade. Caminhando mais um pouquinho para frente, teve o provimento do CNJ dos transgêneros. Hoje em dia, o transgênero comparece ao balcão do cartório, não precisa de cirurgia, não precisa nenhum meio de intervenção do judiciário, ele comparece ao balcão do cartório, vai lá e diz, olha, eu quero mudar meu nome de José para Maria, e tudo é feito com a maior responsabilidade e com a maior eficácia e segurança jurídica. Temos também uma gama de legislação que permite que o judiciário seja mais, vamos dizer assim, que ele fique mais livre, que é justamente o que a gente chama de tribunal multiportas. Ou seja, agora mesmo, no estado de Pernambuco, nós estamos fazendo curso na escola judicial, ou seja, pela Escola da Magistratura, em convênio com o CNJ, para os cartórios que foram aprovados e foram inspecionados para isso,
fazerem audiências de mediação e conciliação. Isso é uma coisa muito importante, porque as varas de família, como outras varas também, elas são por demais assoberbadas. E com essa nova implementação da Escola da Magistratura junto com o CNJ, os cartórios vão poder fazer audiências e, com isso, o judiciário vai ficar mais desafogado para cuidar de coisas e questões mais importantes, assim, mais difíceis, digamos assim. Então, assim, são coisas que o papel do cartório ele está cada vez mais, digamos assim, com mais funções, justamente para prestar um serviço melhor para a sociedade e desafogar o judiciário. Essa é uma das mais importantes funções do cartório e também pode prestar atenção. Se você fez se você acompanhou o meu raciocínio desde 2007, com a lei com a mudança do Código de Processo Civil, que foi possibilitado fazer as escrituras de divórcio, inventário e partilha extrajudicial, isso é um grande passo e ajuda também a população, porque tudo que é feito em cartório é mais rápido, mais célere, mais barato e com a mesma eficácia jurídica que se tivesse feito no judiciário. Então, o judiciário, pela minha ótica, o judiciário deve ser a última opção a ser procurada pelos jurisdicionados, como a gente chama tribunal multipostas. Tem a mediação e conciliação, tem a arbitragem, tem os atos que podem ser feitos pelo cartório sem a intervenção do judiciário, e por aí vai, seguindo o raciocínio da importância e da eficácia dos cartórios de registro civil, de todos os outros cartórios de notas, o RTDPJ, de todos os cartórios, de todas as modalidades, para realmente, com a capilaridade que ele tem, ou seja, o alcance que ele tem, realmente prestar esse serviço de grande importância aos jurisdicionados. O cartório é uma instituição que traz segurança e certeza de eficiência para a população em geral. De que forma o cartório pode colaborar no processo de desburocratização? A desburocratização e a descentralização, ela realmente é uma modalidade que ela está sendo muito vista e muito cobrada no mundo contemporâneo. Não é à toa que o nome do programa é Cartório Contemporâneo. Então, assim, os cartórios hoje em dia, uma pesquisa da Datafolha feita há uns 3 anos, mais ou menos, passados, eu não decorei o ano, mas ele é uma das instituições de maior credibilidade. Então, quando a legislação permite que os cartórios ingressem com essa manobra de assertividade e de eficácia para que ele sempre colabore com o judiciário, isso cada vez mais fica latente e a gente realmente tendo uma responsabilidade e um preparo, todo um preparo. A gente realmente, nós enquanto cartórios reciclados, cartórios de responsabilidade, cartórios que se preparam, que fazem cursos, como a gente está fazendo agora o de mediação e o de conciliação aqui no estado de Pernambuco, através da Escola Judicial, em convênio com o CNJ, isso é espetacular, isso realmente desafoga o judiciário e implementa meios de modernidade para a população. A tecnologia utilizada nos cartórios diminui as distâncias em favor da população. Como a senhora avalia essa conquista? Nós avaliamos essa conquista como vamos dizer assim, um divisor de águas, certo? Antigamente, vamos citar a Central de Registro Civil, que é a minha especialidade, é a CRC Nacional. Antigamente, a pessoa se deslocava de uma cidade para outra e com aquela dificuldade toda, ou incomodava um parente, olha, eu estou aqui no Nordeste, você está aí em Brasília, eu preciso da minha certidão, daria para você fazer esse favor para mim? De ir lá no cartório, está aqui, te mando por carta a minha certidão e você vai lá e pega uma outra atualizada? Hoje em dia, isso não é necessário mais. Inclusive, a CRC Nacional, ela dispara por e-mail
se você não precisa da via física. E se você precisa da via física, você vai ao cartório mais próximo da sua residência, requer lá a sua certidão. O outro cartório da outra cidade mais distante para esse seu cartório perto da sua residência, esse cartório materializa essa certidão e você está com sua certidão assim, em 5 dias, que é o prazo que a lei determina. Então, assim, é um divisor de águas. E isso tende a melhorar. Com o passar do tempo, as melhorias e as tecnologias vão avançando e os cartórios também vão avançando com isso. E como a senhora avalia a iniciativa da CNR em criar o programa Cartório Contemporâneo? Eu sou suspeita, porque eu sou uma fã da Confederação, participo de todos os eventos que a Confederação faz. O nosso presidente, Rogério Bacelar, ele realmente leva a presidência da Confederação com muita responsabilidade. Ele realmente movimenta a Confederação, e eu vejo essa iniciativa do presidente Rogério Bacelar de fazer esse programa contemporâneo através da TV Justiça, uma necessidade, porque as pessoas elas têm o cartório como muito burocrático, quando, na verdade, é o contrário. Nós, aqui do Brasil, o nosso sistema é o latino, diferentemente dos Estados Unidos, que é o anglo-saxão. Muita gente pensa que os cartórios brasileiros, e que só tem cartório no Brasil, quando, na verdade, não é dessa forma, 80% dos países têm cartório, só que as pessoas comparam muito com os Estados Unidos, porque é mais perto e é mais, assim, mais divulgado. Mas, para você ter um exemplo, e a gente tirar essa couraça de burocracia de cartório, que, na verdade, é um engano, os Estados Unidos, para você fazer um contrato da sua casa, você vai lá, firma uma assinatura, reconhece uma firma que é um mero reconhecimento e acabou, aquela propriedade é sua, mas em contrapartida você vai ter que fazer um autosseguro para poder aquilo ter validade. Ao contrário, aqui do Brasil, no nosso sistema latino, diferentemente do anglo-saxão, você tem o cartório, ele é uma segurança jurídica, aquele bem é seu, porque ele está escrito no cartório, ele está escriturado no cartório, registrado, e aquilo ali serve de prova. Aquilo ali é uma prova, é um título extrajudicial, diferentemente do sistema anglo-saxão. Então, esse programa esse programa do cartório contemporâneo, inclusive, serve para isso. Esse programa iniciativa do nosso presidente, doutor Rogério Bacelar, é um programa que várias pessoas importantes, a exemplo do ministro Fux, que inaugurou o programa com entrevista excelente, eu classifico uma das entrevistas uma aula que ele dá. Então, assim, esse programa todos deveriam assistir, porque é um programa educativo, vários professores concedem entrevista, vários juristas, a exemplo do ministro Fux, doutor Rogério Bacelar mesmo. Então, assim, eu recomendo, pela capilaridade que o programa alcança pela TV Justiça, eu recomendo que todos assistam, até porque ele tem uma reprise na segunda-feira, e eu recomendo realmente que as pessoas assistam, até para acabar com essa, vamos dizer assim, com esse preconceito que cartório é burocrático. Pelo contrário, cartório é célere, é seguro, e vocês deveriam realmente, os telespectadores que nos escutam, deveriam realmente ver esse programa como um programa que esclarece, um programa esclarecedor. Doutora Rosiana, muito obrigado pela sua entrevista. Seja sempre bem-vinda ao Cartório Contemporâneo. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição da CNR, da TV Justiça. Muito obrigada. Se você tiver alguma dúvida ou curiosidade sobre as atividades dos cartórios, mande-nos sua pergunta para o e-mail tvcartorios@cnr.org.br. A sua pergunta poderá aparecer aqui no programa. Lídia Vasconcelos, de Itaituba, pergunta: quais documentos que preciso ter para fazer um reconhecimento de firma?
O usuário, para fazer o seu cadastro no cartório, ele necessita estar portando um documento de identidade. Ou seja, a carteira de identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública dos Estados, a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, ou a Carteira de Identidade Militar e também o passaporte válido. O Dr. Carlos Elias, consultor legislativo do Senado e professor, falou na Concarte sobre os cartórios como empresas, empreendedorismo e gestão de pessoas. Veja só. Eu queria começar agradecendo muito o convite na pessoa do presidente Rogério Bacelar. Não o conhecia pessoalmente, mas a sua fama ela é notória pelo trabalho incessante e intransigente pela melhoria dos serviços registrais e notariais. Quero também agradecer muito a nossa querida Fernanda. Já conheço há muitos anos a Fernanda, porque ela é uma das pessoas mais atuantes e sei que o talento que esse evento exubera tem também as tintas do trabalho dela, né? Queria também deixar minha homenagem à doutora Leia. Também só a conheço à distância e também por ter sido orientado no mestrado e no doutorado estou sendo, pelo genial filho dela, o professor Viegas, que é um formidável civilista e que tenho o prazer e a honra de ser dele um discípulo, né, acadêmico. Ministro Cuquina também, que cativou o público pela manhã, e também o ministro Benedito, que nos cativará. Queria aqui, especificamente, de uma forma bem objetiva, mas direta, tratar de alguns aspectos dos limites jurídicos para o empreendedorismo. Só que antes, a gente precisa ter muito claro a importância do sistema notarial e registral. É muito comum haver críticas ao sistema notarial registral do Brasil. Atualmente sou consultor legislativo do Senado e antes eu fui da AGU, acabei trabalhando nos 3 poderes, sempre com olhos
nas atividades notariais, porque eu sempre gostei, então eu já dou aula de Direito Civil há muito tempo e de Registro Público há muito tempo. E eu sempre, nos 3 poderes, fui do STJ, tive a honra de ficar no STJ um tempo, depois fui para o Poder Executivo como advogado da União, e agora sou consultor legislativo na área de Direito Civil. Meu trabalho, basicamente, é fazer leis. Eu ganho para estudar e fazer leis em Direito Civil e Registros Públicos. Então, tive a oportunidade de trabalhar na redação do Direito Real de Laje, do Código de Processo Civil, do condomínio de lotes, que foi recentemente trazido, e várias matérias relativas aos cartórios acabam passando em minhas mãos também. E o que eu percebo existe uma ignorância fantástica, cavalar, colossal, dos juristas em geral, acerca das atividades notariais de registro. É tida a atividade como uma atividade, uns mais exagerados até diriam, de meros carimbadores, aproveitadores. Bem, primeiro ponto, para a gente poder falar dos limites do empreendedorismo, a gente tem que desmistificar isso. Você tem, na verdade, na frente dos cartórios, os maiores civilistas, os maiores intelectuais do direito. Isso é fato. Os cartórios têm uma constelação de juristas à frente, com capacidade intelectual e operacional formidável. Cheguei a mencionar o meu próprio orientador, um registrador também, o Hércules, lá em Brasília, é outro gênio também, e temos vários, assim, a gente até perderia aqui o Zeno Veloso e outros tantos que a gente poderia mencionar, além dos que também integram a plateia. Mas, além de ter essa capacidade operacional e intelectual formidável, o sistema notarial e de registro como instituição, sem levar em conta as pessoas que o titularizam, do Brasil, é extremamente benéfica para o mercado e para a sociedade. A China, recentemente, chegou a montar uma comissão e veio até o Brasil para ter um contato e estudar o nosso sistema registral e notarial para importação. Alguns críticos chegam a dizer, olha os Estados Unidos, mirem, sim, o exemplo, não de Atenas, mas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem cartório. Já é uma falha, porque alguns estados têm um sistema cadastral que é similar. Mas os Estados Unidos como um todo não tem. E aí falam, lá funciona muito bem. Pelo contrário, lá funciona muito mal. Quando se fala, por exemplo, do sistema imobiliário dos Estados Unidos, a gente tem alguns problemas. Primeiro problema, como você não tem segurança informacional, você não tem certeza se uma pessoa é proprietária ou não, quem vai adquirir um imóvel tem um risco de evicção. Evicção vem do verbo evencer, que é arrancar, ou seja, alguém pode te arrancar, pode evencer das tuas mãos um imóvel que você acabou de adquirir. E você está lá já confortado com a sua família, na casa que você comprou, e de repente vem um terceiro e arrebata a propriedade de você, porque ele apresenta um título mais robusto de propriedade do que o seu. E aí os americanos, para poder enfrentar esse risco, o que eles fazem? Seguro. O seguro representa um pagamento de um prêmio, de uma apólice colossal em termos de preço. É caríssimo. É muito mais caro que os emolumentos que são pagos como remuneração pelos serviços notariais de registro. E aí vem a questão, mas por que os Estados Unidos não adotam esse sistema? A resposta é dada por um dos maiores juristas mundiais, que é o professor José Luis Lacruz Bederro, espanhol, que no livro dele, tem um livro Direito Imobiliário Registral 3 bis. Esse livro dele, ele fala do sistema norte-americano e nem precisou ser direto, com meras insinuações, ele já dá a resposta. O lobby das seguradoras é fantástico e faz com que o Congresso não mude o sistema, que é absolutamente irracional, não tem explicação lógica nenhuma. Você não tem segurança proprietária, você não tem segurança informacional. O sistema dos Estados Unidos representa uma sandice daquele que, estando doente, no lugar de procurar um médico para resolver o problema pela raiz, decide fazer seguro de vida, falando, melhor gastar com seguro de vida porque eu vou morrer. Os Estados Unidos, em vez de você resolver o problema de informação
e estancar a sangria causada pela insegurança jurídica, você faz seguro de vida, no caso de tua morte proprietária, no caso de evicção futura. É absolutamente irracional. Então, o sistema registral brasileiro, ele é absolutamente inquestionável. Os críticos que há, e eu tenho colegas extremamente intelectuais que eu já vi lançar críticas em conversas informais, mas se você puxar um pouco de conversa com ele e perguntar, sabe o que é princípio da unitariedade? O que são os princípios registrais, especialidade? Tu tem ideia como funciona o sistema registral norte-americano? Tem ideia o que é o sistema do fólio real, o sistema da abstração dos alemães? Tem ideia? Não, ele não tem a menor ideia, nem sabe o que é. Mas critica, então, como leigo. E aí a importância, daí eu começo a caminhar para o objetivo nodal da minha palestra, daí a importância da atuação molecularizada que os cartórios têm tido nos últimos anos. A bem da verdade, sempre houve, evidentemente, a atuação dos cartórios para aprimoramento, mas é fato que é nos últimos anos que realmente emergiu uma atuação que deixou de ser atomizada dos cartórios, cada um na sua serventia, cuidando dos seus problemas, e passou a ter um interesse molecular de passar a divulgar a importância das atividades. Então, por exemplo, no Congresso, tive contato com vários juristas formidáveis que são titulares de serviços notariais de registro, como o professor Sérgio Giacomino, o professor Flausilino, e outros tantos que eu até deixo de mencionar, mas que sempre estão presentes para poder discutir questões de leis envolvendo direito civil, envolvendo registros públicos, para poder esclarecer, para desanuviar a mente do legislador que não conhece exatamente essa formidável estrutura de fé pública, que não conhece a importância propriamente de uma escritura pública, de registros. Qual que é a importância? Isso é ignorado de uma forma geral pelos juristas. E nesse contato que eu menciono, a molecular dos serviços notariais de registros, tem sido, sim, nos últimos anos, divulgado, digamos assim, a excelência que os serviços notariais de registros podem prestar para o país. Daí você entende que só nos últimos anos é que surge uma lei, a 11.441, para confiar aos cartórios uma atividade exclusiva, tradicional do judiciário, inventário e divórcio extrajudicial. Isso era inimaginável há tempos atrás. Mas por que isso surge logo nos últimos anos? Porque é nos últimos anos que a atividade, de uma certa forma, tem mostrado exatamente a sua identidade. Eu cheguei a trabalhar, tive essa honra, na comissão mista de desburocratização para assessorar os parlamentares, senadores e deputados. E dessa comissão nasceram vários projetos de leis formidáveis, de cuja redação tive a oportunidade também de participar, formidáveis para explorar um pouco mais os cartórios. Por exemplo, você sabe que o inventário, meus amigos, minhas amigas, e divórcio foram dados com um pé atrás. O legislador não confiou tanto assim. Ele fez um teste, entregou, mas falou, olha, se tiver criança, não vai. Se tiver testamento, ainda não. Mas por que a desconfiança de alguém que é nomeado por um concurso público extremamente sofisticado? Você tem, na verdade, um corpo de profissionais geniais que já ocuparam diversos cargos públicos e tem um histórico invejável de atuação profissional. Por que desconfiar se eles não vão conseguir interpretar o testamento? Eles que são senhores de conhecimento de direito registral e de direito sucessório, por que não confiar nele? Por que não confiar o inventário com o testamento? Na verdade, foi um teste. E os cartórios conseguiram, e há números aos montões, mostrando que conseguiu desempenhar com proficuidade a atividade de inventário e divórcio. São números a perder os olhos, com mais de 3, 4, 5 dígitos de escrituras bem feitas, né? E aí, um dos projetos que nasceu agora no Congresso e que já está em trâmite para poder tirar essas amarras.
Se tiver testamento, dá para confiar. Agora, se tiver algum problema, o Ministério Público tem que homologar. Ainda tem uma certa necessidade, talvez, que no futuro desapareça, mas vamos tirar o judiciário. Afinal de contas, o ministro Kukina muito bem realçou, o judiciário tem uma quantidade desumana de processos que aportam. Não dá para resolver tudo, temos que ser seletivos. Sempre vai ter vencidos e vencedores em qualquer solução. E aí, pelo menos, tira do judiciário, e se o Ministério Público homologa, qual o problema? A experiência demonstra que, quando há parecer favorável do Ministério Público nesse processo, raramente, 1% talvez, ou 0,01% dos casos, o juiz vai discordar de uma situação dessa. Dá para confiar nesse profissional do direito, assim designado pela Lei 8935. A própria lei designa o oficial como um profissional do direito. Bem, outras leis também surgiram, e aí vem a discussão do empreendedorismo. Por exemplo, por que colocar que o cartório só pode abrir de 9 às 5 horas? Para quê? Por que único horário? O horário é único, pelo menos em Brasília é de 9 às 5, né? Cada estado tem sua regulamentação. Por que tem que ter limitação? O mercado e a sociedade, que são os últimos destinatários, propriamente, do Serviço Notário de Registro, eles não ficam estancados de 9 às 5 horas. As pessoas querem fazer escrituras públicas de venda de bens, de imóveis, sábado. A maior parte dos negócios imobiliários ocorrem sábado e domingo. A pessoa já trabalha o dia inteiro e quer à noite, eventualmente, praticar um ato. Por que proibir o tabelião sob a ameaça da espada de Damocles, que pode, eventualmente, ser enterrado na cabeça dele com a qualquer momento? Por que ficar com essa espada de Damocles falando que você não pode praticar um ato depois? A própria Lei de Registros Públicos, romântica, chega a dizer, se acabou o expediente, você tem que continuar o ato que você já começou, mas se não deu, só no outro dia. Que anacronismo e resquícios medievais na sociedade veloz da informação atual. Isso já não é mais compatível com o sistema atual. Então, uma das coisas, por exemplo, também que nasceu no Congresso foi uma lei para dizer que esse horário fixado pela Corregedoria, na verdade, é um horário mínimo, não único, mínimo. O registrador e oficial escolhe se quer trabalhar de madrugada, se quer fazer serviço sábado e domingo, enfim, deixa livre, deixa o cartório mesmo, dentro da sua atividade, da sua gestão privada, decidir se dá ou não para prestar o serviço ou não. Muitas vezes no cartório contemporâneo pode aparecer algumas expressões que você não está acostumado. Por isso venho aqui explicar alguns termos recorrentes no programa. Herdeiros testamentários são aqueles que compõem apenas a partilha testamentária, como amigos, partes específicas e instituições, por exemplo, as ONGs e fundações. Bem, o fato é que o que eu trago à tona é que os cartórios têm um problema quando a gente fala cartório empresa. Isso é metáfora. O cartório não é bem empresa, do ponto de vista jurídico. Ele não se enquadra no artigo 966 caput do Código Civil. Ele não é empresário. Ele é, na verdade, uma atividade profissional liberal, regulamentada e fruto de uma delegação de serviço público. Mas o fato de não ser propriamente empresa no sentido jurídico e ser, sim, uma atividade profissional liberal, não significa que ele não tem que ter o ânimo, talento e verve de um empresário, porque ele precisa, sim, prestar com eficiência o serviço, a gestão dele é particular, é do bolso dele que vai sair as despesas de expediente, de materiais de expediente, de locação do imóvel da sede. Então, evidentemente, há uma necessidade de o tabelião registrador ter, sim, espírito empreendedor. A nossa querida Carranza, né, o sobrenome é Giovana Carranza, já chegou a tratar de vários aspectos puramente administrativos e de gestão que são fundamentais. Agora, a questão é, os cartórios têm limite jurídico. Eu não posso fazer o que quiser. Eu não posso, dentro da prateleira da fé pública do meu cartório, colocar um produto novo que não tem previsão legal. Eu não posso sair agora a praticar um ato que não tem lá na lei, no catálogo que a lei coloca,
de atos típicos. E daí porque eu costumo fazer a seguinte distinção, especialmente nos cursos que geralmente eu tenho a honra de falar. A gente tem, na verdade, dentro dos cartórios, um regime híbrido complicado. O legislador fez esse sistema que precisa ser um pouco desvendado por nós. A Constituição diz, são serviços públicos delegados e que vão ser exercidos em caráter privado. Vem a Lei 8935 e ratifica isso. E aí vem a questão. Como é que o cartório? Ele é regido por normas de direito público, dentro do qual tudo é proibido, salvo permitido em lei, ou ele é regido por regras de direito privado, à luz da qual tudo é permitido, salvo proibido em lei. Bem, para os atos fins, que é o ato, no caso do cartório de notas, lavrar escritura pública, lavrar testamento, reconhecer firma, no caso do registro civil de pessoas naturais, do RCPN, registrar nascimento, óbito, etc. Para os atos fins, há um regime de direito administrativo. Lavrar uma escritura pública é um ato administrativo. É um ato administrativo. Você lavrar uma escritura pública, você fazer um registro, isso é um ato administrativo regido pelas normas de direito administrativo. Você não pode fazer, vou fazer agora um registro de aniversário de 15 anos. Não posso fazer um registro, uma certidão de aniversário de 15 anos. Não posso inventar esse tipo de registro, porque a lei não coloca essa categoria de ato, né, dentro da tua prateleira, da tua gôndola da fé pública, não tem lá esse produto para você oferecer para o usuário. Então, dentro do ato fim, há uma taxatividade. Mas cuidado, a taxatividade não significa inércia. Taxatividade não afasta, veja bem, a plasticidade desses produtos que estão na tua prateleira. Uma ata notarial pode ser usada para 1001 situações. A sociedade e o mercado, que a todo instante muda, que a todo instante se modifica, demanda e traz novas necessidades que poderiam ser satisfeitas por uma escritura pública, por um ato notarial. E aí vem a questão, o tabelião e registrador tem que ter a criatividade empreendedora, dentro dos limites legais que ele tem, de conseguir identificar as novas necessidades sociais e fornecer aquele produto que está lá na prateleira dele. Então, daí você entende o porquê que agora e de manhã foi muito bem tratado. Nosso presidente Rogério Bacelar também esteve bem ativo no trabalho para poder conseguir uma conquista que ainda está um pouco pendente de forma injustificada, de conseguir, por exemplo, que os cartórios façam mediação e conciliação. Mas, a bem da verdade, os cartórios deveriam fazer arbitragem. Percebe que as empresas, e há projetos de leis no Congresso em sono esplêndido, mas tramitando para discutir isso. Qual o motivo de o cartório não poder fazer arbitragem? São profissionais do direito, e a arbitragem é fruto, veja bem, meus amigos e minhas amigas, a arbitragem é fruto de escolha dos litigantes, não é imposto, não é uma imposição, não é uma imposição. Eu escolho quem eu quiser, eu posso escolher meu vizinho para ser, porque eu não posso escolher alguém aprovado em concurso público, extremamente sofisticado, senhor e mestre em direito privado, direito civil e em outras questões, com estrutura bem estabelecida e com uma confiança que é garantida e certificada pelo próprio Poder Judiciário. E note, uma instituição que é serviço auxiliar do Poder Judiciário. Veja, a condição jurídica dos cartórios é de ser um serviço auxiliar dos... Não. Quando eu menciono serviço auxiliar, eu não falo subordinado ou tal. Eu falo que o artigo, salvo engano, 94 da Constituição, coloca assim, que se você tem fiscalização do Poder Judiciário, é porque... Isso, mas percebe que os atos fins estão, o figurino constitucional, de uma certa forma, sob uma certa dependência do Poder Judiciário. A dúvida é julgada por um juiz, mas não auxiliar não significa ser subordinado. Ser colaborador, ser coadjuvante, estar ao lado, ser a costela
de uma pessoa não significa ser subordinado. É evidente que, e aí vem uma questão muito importante que o nosso presidente suscita, até que ponto o Poder Judiciário pode discordar juridicamente de uma decisão jurídica tomada pelo tabelião e registrador. Eu publiquei um texto recentemente sobre dúvida jurídica razoável. Ontem, estou perdido no tempo, mas acho que foi ontem, saiu uma mudança na lei de introdução às normas do direito civil. Um projeto de lei que ratifica, de uma certa forma, aquilo que eu havia escrito, que é o seguinte: não dá para negar, o direito não é uma ciência exata. Você não tem certeza do que vai ser decidido. Gostei demais da metáfora usada pelo ministro Kukina, que, na verdade, quando você entra com uma ação judicial, você está a jogar xadrez. E cada movimento imprevisível que o jogo poderá trazer, pode trazer uma surpresa. Você não tem certeza do que vai fazer. A ordenação filipina já fazia esse anúncio, falando que o vencimento da causa sempre será duvidoso, né? A metáfora. E aí vem a questão: o direito, por natureza, ele é sujeito a interpretações diversas. E essas interpretações diversas fazem com que o próprio registrador, que está lá no olho do furacão, fique numa situação complicada. Se ele não tiver liberdade para interpretar a lei, ele toda hora vai suscitar dúvida. E a própria Corregedoria de Justiça de São Paulo proibiu isso. Como? Na minha opinião, não devia ter dúvida. O pessoal do registro não devia. Ele faz que o juiz seja empregado dele. Eu acho que a dúvida, ele não tem dúvida nenhuma. Ou ele registra ou não registra. Ele sabe o que está fazendo. Ele, quando levanta a dúvida, é que ele não pode registrar. Então, vou dizer, então não tem que... Eu acho que a pessoa que procurasse a justiça para modificar a posição do registrador. Agora, que dúvida que o oficial tem? O oficial não tem dúvida. Ele acha que o documento está certo, registra. Acha que o documento está errado, não registra. O nome Iures é absolutamente absurdo. E outra coisa só, nós, infelizmente, não somos profissionais liberais, porque nós não temos liberalidade de escolher serviço. Muito oportuna a intervenção. A dúvida realmente é um nome arcaico. Agora, percebe, Ricardo Sissi dizia, a lógica do direito não é do racional, sim do razoável. Miguel Reale falava da natureza do direito, que ele é incerto tanto pela teoria tridimensional como pelo culturalismo jurídico. Mangabeira Unger chegava até a radicalizar e falar que direito é política, nem é propriamente nada de raciocínio, já até radicaliza. O direito é incerto. Dentro dessa incerteza é necessário que haja uma uniformização de entendimento. Percebe que fica um pouco complicado, e aí, nosso querido presidente, eu coloco um exemplo. Fica complicado uma empresa poder fazer um registro de incorporação no DF, adotando determinado procedimento, e o cartório de Minas Gerais adotar um entendimento jurídico, legítimo e razoável, mas diverso. Percebe que... Mas sabe o que é isso? Culpa das corregedorias, que baixam provimentos, um contrariando o outro. Verdade. Você no Paraná tem um provimento, Minas Gerais tem outro, São Paulo tem outro. Verdade. Então, vou dizer, ou sincroniza isso aí, ou senão vira zona. Por isso, uma das soluções da Comissão Mista de Desburocratização foi, na verdade, só foi simbólico, eu diria, aquele projeto de lei, mas recomendando e dando um reforço para o que já existe no CNJ, de ter um código de normas mínimo que padronize algumas regras. Não dá para disciplinar, evidentemente, tudo, mas pelo menos algumas regras mínimas nacionais, me parece ser importante. Mas percebe que aqui a gente passa a tocar de alguns detalhes que são importantes da estrutura, mas a minha grande questão nos atos fim, então, escritura pública, os atos que o cartório pode praticar, você tem uma limitação, é taxativo o rol dos atos fim. Daí porque se aplica as regras de direito administrativo. O cartório poderá fornecer novos produtos se ele, por lei, conseguir uma modificação. Por exemplo, a arbitragem, já me parece que a arbitragem, eu pessoalmente já entenderia que ele poderia fazer sem previsão expressa, mas, eventualmente... Você sabe que quando o meu querido amigo Alex Canziani pegou a relatoria, era para colocar arbitragem. Mas a pressão foi tão grande com mediação e conciliação que eu digo, Alex, é melhor tirar
os tabeliães e os registradores da arbitragem, porque senão a briga vai ser maior ainda. A Ordem dos Advogados é de mal comum. Então, eles querem brigar. E nós também, quando entramos na briga, não somos... Pois então. E aí, finalizando, já que, como tudo na vida já me esgotou o tempo, como tudo acaba, mas quanto aos atos meio, que são os atos de contratar funcionário, etc., vigora, sim, um regime de direito privado, só que tem limites. O cartório pode fazer o que quiser? Pode, mas dentro de alguns limites, tutelado pela própria Lei 8935, que tem algumas regras, e também na regra do abuso de direito. Em Brasília, recentemente, foi discutido, por exemplo, se o cartório pode parcelar ou não os emolumentos. A Corregedoria desagou no entendimento de que ele poderia parcelar ilimitadamente se for uma especialidade que não tem concorrência, como registro de imóveis. Agora, se for tabelionato de notas, no máximo 3 vezes e no cartão de crédito, sem repassar para o usuário o custo. Também há correções, e com isso eu arremato a fala e a convivência agradável com vocês. Também teve correções, por exemplo, em que o corregedor chegou à filigrana de dizer: olha, senhor registrador, eu percebi que você colocou como despesa dedutível da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física que você paga a aquisição de lâmpadas para serventia. Só que lâmpada não é essencial para a serventia funcionar. Tira daí porque você está deduzindo devidamente. Até que ponto pode, nessas questões relativas a despesas com a serventia, que são tratadas dentro do regime privado, até que ponto a Corregedoria pode adentrar nesse tema ou não? O último encontro dos corregedores nacionais que houve em Brasília, uma das metas que foi bosquejada lá foi a de que, até junho desse ano, deverá os corregedores analisar e fiscalizar contábil e financeiramente a serventia. Bem, até que ponto eu posso dizer que ele tem que comprar a caneta BIC ou tem que comprar outra caneta? Até que ponto o corregedor pode chegar a tanto? Bem, só para terminar a história, lá na corregedoria, depois eles voltaram atrás nessa filigrana da lâmpada. Entenderam que era melhor deixar iluminado o ambiente. Bem, e com isso eu arremato e deixo só um último registro. É importante, sim, que os cartórios não fiquem na pacificidade. Até me parece que a escolha aqui, não sei se essa foi a intenção do presidente, mas a escolha de fazer o congresso aqui em Foz do Iguaçu tem o valor simbólico. O título do nosso congresso é Quebrando Paradigmas, ou seja, romper a inércia, mudar, movimentar-se. E as águas ensinam muito para nós, né? O fluxo das águas segue uma pacificidade, mas de repente essa pacificidade é perturbada por cascatas e até em situações mais graves por cataratas. E aí depois essa catarata oxigena a água que segue com novos ares e com novas inspirações o seu fluxo normal, como acontece com o nosso Rio Iguaçu. Também precisamos de vez em quando descer uma cascata e nos oxigenar para, com novos rumos, seguir a vida. Muito obrigado pela atenção e até a próxima ocasião. Vejo vocês na quinta-feira, 19 horas, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!